dia, galerinha! Que domingo maravilhoso! Mais um domingo aqui com vocês. Estamos imensamente felizes. E daí, já despertaram aí? Estão prontos para curtir e compartilhar o nosso link? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que este culto de hoje esteja alcançando mais e mais corações. Bom dia, tia Dani! Bom dia! Bom dia para você que está levantando da sua cama, que está aí já conectado com a gente. Cutuca a vovó, o vovô, a mamãe e fala: agora é hora do Culto Kids e eu não vou me desconectar nem um pouquinho. Tem coisa boa vindo para você nessa manhã, não tem? Tem sim, nossa. E vocês já estão preparados, pessoal, para também virem ceiar? Não se esqueçam que às 11 horas nós vamos estar ali no estacionamento da igreja servindo a ceia do Senhor. Chama o papai e a mamãe para não esquecer de trazer você aqui. Então vamos começar a nossa viagem nesta manhã? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão aí no seu coração. Agora não é hora de ficar olhando no celular, de vendo quem está comentando no chat, nada. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Então feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão amoroso, que fez a nossa história tão linda e que tem trabalhado nela dia após dia. Eu quero colocar, Pai, o meu coração diante do Senhor. Fala aí no seu pensamento. Eu quero colocar o meu coração diante do Senhor, para que nesse dia o Senhor trabalhe na minha vida, para que a sua palavra entre na minha mente e fique gravado, para que eu possa ser cada dia uma criança melhor. Usa as nossas vidas nesta manhã, abre o nosso coração e que nós tenhamos um dia cheio de alegria, porque nós somos filhos amados do Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos louvar, gente? Todo mundo aí com a tia Maiara. Gente, agora, eu falei domingo passado e vou repetir. O papai e a mamãe nem vai brigar de dar uma arrastadinha nos móveis aí, porque agora a gente vai louvar ao Senhor, colocar todo o nosso ar para fora e toda a nossa preguiça para fora de casa. Agora é o momento da gente mexer o nosso corpinho para a honra e glória de Jesus. E eu quero ver essa equipe de louvor colorida louvando comigo e dançando também, tá bom, gente? Eu cantarei teu nome, eu proclamarei
para animar você aí de casa. Agora nós vamos cantar uma canção que eu gosto muito. Sabe por quê? Infelizmente aqui a gente não vai poder abraçar por causa do distanciamento. Mas você está na sua casa. Então, a hora que a música falar que a gente tem que abraçar, a tia Maiara vai fazer só assim. E vocês aí vão abraçar o papai e a mamãe. Vão dar um mega abraço todo mundo junto, tá bom, galerinha? Vamos lá? Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. É agora, galerinha, abraça o papai. Vem, abraça-me. Abraça a mamãe. Vem, abraça. Abraça a sua família, faça um abraço coletivo. Abraça-me. Vem, abraça-me. E todo dia a dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, Senhor. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia a dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, Senhor. Diante de ti, Senhor. Diante de ti, Senhor. Maravilha! Quem aí abraçou e deu um abraço coletivo bem gostoso de família? Ai, eu queria estar com a minha família para me dar um abraço. Mas eles estão aí me esperando já já, eu estou em casa. Galerinha, agora é o nosso momento de adoração. É o momento de você ter aquela conversinha com Deus. Tia Maiara já ensinou que na semana passada é muito fácil conversar com Jesus. A gente vai conversar com Jesus agora, entregar para Ele tudo que tem no nosso coração. O nosso amor, a nossa alegria, mas também vamos entregar os nossos probleminhas, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, porque o Senhor trabalha todos os dias no nosso caráter, trabalha no nosso coração,
fazendo que dia após dia nós possamos ser pessoas melhores. Então, a partir de agora, coloque o seu coraçãozinho diante do Senhor e entregue a Ele tudo aquilo que está dentro de você. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O Senhor quer desenhar a sua história, quer desenhar na sua vida um caminho cheio de coisas boas. Se entregue a Ele, entregue seu coração. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou o mundo, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com a sua glória. Oh, 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 oh. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com a sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Senhor, que hoje nós possamos, Deus, aprender cada vez mais, Pai, da sua palavra. Que possamos, Senhor, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, Pai, com aprendizados, Senhor, que vão nos levar além, Senhor, além dos problemas, além das dificuldades, além dos medos, Pai. Que hoje, Senhor, nós, Senhor, possamos
nos encher do Teu Espírito Santo, para que a cada dia nós possamos nos lembrar que o Seu sangue derramado na cruz hoje, Senhor, nos dá vida em abundância, Pai. Que nós possamos aprender a andar nos Teus caminhos, Pai. Que tudo, Senhor, que fazer, Pai, nós se desviar para a direita ou para a esquerda seja quebrado. Que nós possamos olhar somente o alvo que é Cristo, aquele que nos transforma, que nos muda a cada dia, aquele que tem misericórdia de nós, que tem paciência conosco e que nos ama incondicionalmente, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada pela nossa saúde, Pai. Que o Senhor possa estar entrando, Senhor, nos lares agora, colocando, Senhor, a Tua paz, colocando, Senhor, o Teu amor, Pai. E que esse momento, que esse domingo de manhã, Senhor, possa ser um momento único, ó Pai. Faça visitas, ó Pai, nos corações dessas crianças. Faça visitas, Pai, nos lares que tem pessoas doentes, Pai. Faça visitas, ó Deus, em nome de Jesus, em cada criança que está conectada conosco hoje, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós damos agora uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Agora o pastor vai vir aqui, galerinha, e ele preparou cada coisa legal. É com você, pastor. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous avez en train de assistir une vidéo de YouTube com a gente aqui? Je ne suis pas pasteur. Quem é pastor? Quelqu'un conhece um pastor? Je ne connais pas. Je vais me présenter pour você. Je suis Denis, mais je ne suis pas pasteur. Je suis ici pour desenhar tous les enfants, ou todas as crianças. Je suis um pintor très famoso, muito famosão. Je suis de France, je viens de France pour falar, por hablar, por speak com você, criançada. Mas eu estou aqui para ser o pintor de vocês. Eu vou pintar agora. Então, você está pronto? Você está pronta? Então, precisamos fazer a pose. Por favor, s'il vous plaît. Vous pouvez fazer sua pose. Oui, sim. Assim. Coloque sua mão no queixo, levanta a mão na cintura para as meninas. Para os meninos, mãos dobradas assim. Je vais faire um dessiné pour vous. Maintenant, agora. Azul, menino ou vermelho, meninas? Primeira, menina. Como está sua pose? Está bonita? Mamãe, papai, olha se a pose está bonita. Não, assim não. Muito deselegante. Muito mais bonita. Vamos lá, meninas. Oui. Para. Não mexe, por favor, s'il vous plaît. Para. Sim. Um pouquinho mais para cima, sim. Olha de lado. Oui. Je suis um pintor. Um minuto só. Não mexe, que eu não conheço, não consigo trabalhar assim. Oui. Okay.
Oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Muito bonita. Não, muito bonita é espanhol. Très belle, très belle. Oui, oui. Oh, oui, oui. Olhos, olhos, olhos. Les yeux, oui. Oui. Oh. Les garçons, maintenant les garçons, os meninos agora, je vais pintar vous. Oh, meu pincel. Je suis Denis, pintor de France, et je vais pintar les garçons. Garçons? Oui. Uau. Muito bom. Não mexe, que senão atrapalha toda a minha pintura. Depois, você não é espanhol, vous vai falar que je ne sais pas, nem sei pintar meninos. Para, sim, oui, oui. Uau! Les garçons é très belle. Oh. Com braços cruzados, cara de bravô, muito bravo, les garçons. Uau! Não mexe. Le toque final, le grand final. Oui, oui, les sapatos, les chaussures de la Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? Agora a gente vai fazer minha assinatura. Oui. Vous êtes prêts? Vocês estão prontos para que eu possa mostrar toda a minha pintura? Je suis um famoso pintor do mundo que vem a Sertanópolis. Sertanópolis, essa cidade? Oui, oui. Sertanópolis. Não habito no Brasil, eu moro em outro país, em França. Então, eu vou mostrar minha pintura. Vous êtes prêts? Eu espero que vous êtes prêts. Eu espero que vocês estejam prontos para um grande, maravilhoso porta-retrato de todas as crianças e crianças que estão em suas casas. Estão prontos? Vamos contar comigo? 1, 2, 3. E mantenham ici. Palmas para o grande pintor de França. Obrigado. Eu penso que vocês gostaram do meu desenho, não? Não? Não parece com você? Meninos, não parece com você? Eu disse para não se mexer. Você se mexe o tempo todo. Criança não para e pula para cá e pula para cá. Eu não consegui pegar o ângulo perfeito. Culpa de vocês. Ou será que eu não sou um bom pintor? O que vocês acham? Não, eu não sou um bom pintor. Eu vim da França para pintar a criançada. Eu não consigo fazer um bom desenho. Mas eu tive uma ideia. Tem alguém que pinta muito melhor que esse pintor da França. Você sabe quem é que pinta bem? Quem desenha muito bonito? Quem faz a melhor obra de arte do mundo? Você sabe? Quem é então? Coloca no chat do YouTube para eu saber. Quem é o maior pintor do mundo? Que não é Denis e que não faz um desenho tão feio como esse. Quem é o maior pintor do mundo? Coloca no chat que eu quero saber agora. Será que o nome dele é? Olá, criançada! Eu voltei. Você estava agora há pouco com um amigo meu que veio especialmente da França para falar com vocês e desenhar, mas o desenho dele não ficou muito bom, não é verdade? E ele perguntou aí agora há pouco, quem é o maior pintor do mundo? É Deus. Deus é o maior pintor do mundo e está pintando a sua história.
A minha pergunta é, ele terminou sim ou não? Ele já completou toda a história que ele estava para desenhar em você? Sim ou não? Claro que não, porque a palavra de Deus que a gente vai aprender hoje está em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. Ou seja, não está pronto, não acabou. Ele está fazendo uma obra-prima, como um artista, um pintor, um desenhista de grande valor e de extrema maestria. É alguém que faz algo perfeito, maravilhoso. Então, criançada, Deus está desenhando a nossa história. E às vezes você não fica muito feliz com o que você está vendo, não é verdade? Às vezes você olha para a sua história como o pintor Denis acabou de desenhar vocês. Às vezes você olha para a sua vida e olha para você e diz: não sou feliz como eu não gosto do meu cabelo, não gosto dos meus olhos, não gosto da família que eu moro, na cidade que eu moro, dessa casa que eu tenho, eu não gosto dos amigos da escola, eu não gosto dessa vida que eu tenho. Mas quem disse que está pronto? Quem disse que Deus já terminou o que Ele começou na sua vida? Veja bem, a maioria de vocês aí tem 7, 8, 9 aninhos, eu tenho 12, estou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, não, 12 não, eu tenho 37, ou seja, eu já tenho mais de 30 anos na frente de vocês, e sabe o que acontece na minha vida? Deus ainda está desenhando e fazendo a obra dele em mim. Algumas coisas já consigo ver prontas, outras eu estou olhando e esperando elas ficarem prontas, mas a grande verdade é que Deus está trabalhando na nossa vida e desenhando a nossa história. Sabe qual é o nosso problema, criançada? A gente quer o tempo todo ficar sabendo o que vai acontecer antes da hora, não é verdade? Ontem eu estava assistindo um filme com o meu filho à tarde, minha filha, aí de repente o meu filho desapareceu, ele sumiu da sala. E aí a gente estava assistindo, estava no meio do filme, a gente estava assistindo um que chama Karate Kid, né? Aquele filme lá, e muito legal e tal, e aí a gente estava assim: o que será que vai acontecer? Sabe o que aconteceu com o meu filho? Ele saiu da sala, entrou pelo tablet dele no filme, assistiu o final e voltou na sala para contar para a gente o que tinha acontecido. Você acredita? Olha que estratégia. Não conseguiu esperar. Meu filho, tem que ser paciente. As coisas na vida, a gente não consegue saber o final. Tem coisas na vida que a gente vai vivendo dia após dia. Então, criançada, não adianta querer antecipar as coisas e saber antes da hora, porque a obra completa só vai ficar completa na hora que ela estiver completa. Simples. É só a hora que Deus termina. Por isso a gente tem que dizer: Deus, desenha minha história, me ensina a ser cada dia mais parecida com Jesus, vai me desenhando, vai colocando em mim a sua arquitetura, vai trabalhando o meu coração. Ou seja, Deus vai fazendo e a gente tem que ter paciência. Tem muita gente que está ansiosa, tem muita gente que está preocupada, tem muita gente que está assim: ai, o que vai ser da minha vida? Calma, Deus está desenhando, tem que ter paciência. Imagine só que a mamãe colocou um bolo no forno. Aí você fala assim: eu não aguento esperar o bolo. E você abre o bolo, o que pode acontecer? Primeiro, você queimar sua mão porque está quente demais. E segundo, você comer só massa porque ele ainda não cresceu, ele ainda não assou. Então o que adianta você querer pegar o bolo antes da hora e não deixar ele fazer todo o processo de fermentar, de crescer, de assar, esfriar, para depois você comer aquele bolo de chocolate delicioso bem na hora certa? Tem gente que quer antecipar as coisas. Tem menininhas que já estão com 9, 10 anos querendo arrumar namorado, 11 anos querendo. Não é tempo para isso. Deus ainda não preparou essa hora. Tem gente que está muito preocupada agora com faculdade. O que eu vou ser quando crescer? Calma, ainda não é hora de pensar nisso. Calma, criançada. Ai, mas o que vai ser de mim se meu cabelo ficar desse jeito? Ai, começou a aparecer uma espinha no meu nariz. Ai, eu me sinto feia. Eu não acho que eu sou bonito. Na escola todo mundo fica me chamando de gordinho, ou zoando eu de palitinho. Ai, eu não sei como Deus está trabalhando. Você é simplesmente perfeita, você é simplesmente perfeito, mas deixa Deus trabalhar você. Tem uma música maravilhosa do Diante do Trono que canta que você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Deus fez você do jeito que Ele deveria fazer, só que Ele está melhorando a cada dia a obra. Nós somos uma obra que não está terminada, e se você querer ficar adivinhando as coisas antes da hora, você vai errar e vai falhar. Vamos lá, deixa eu fazer mais um desenho para vocês, porque o meu amigo o pintor Denis não é tão bom, mas eu não, vocês não sabem o dom
e o talento que o pastor Denis tem para fazer desenhos de alta excelência e de grande complexidade. Vamos lá? Eu vou fazer um desenho e eu quero que você adivinhe agora o que é que eu vou desenhar. Vocês vão perceber o grau de dificuldade disso. Tá pronto. O que eu desenhei? Não sabe? Ô, louco, gente, mas está tão óbvio, vocês não conseguem perceber? Tá, deixa eu avançar um pouco mais então. E aí, você consegue ver? Desenho de alta complexidade, de grande excelência. Também não consegue? Adivinhou? O que é que eu estou desenhando? Será que é uma paisagem? Será que é um carro? Ou será que é uma multidão dentro da igreja? Ou será que é a Mona Lisa? O que será que eu estou desenhando? Você não sabe? Eu já sei, porque eu sou o autor da obra. Eu já sei exatamente onde eu vou chegar, mas você não consegue saber. Quer ver? Vou te dar mais uma dica aqui. Olha essa que bonitinha. Agora sim, já está começando a ter mais contorno, certo? Agora tenho certeza, até o papai e a mamãe aí estão olhando e falando, eu já sei que ele está desenhando. Ele está desenhando o time do Corinthians campeão do Brasileirão 2021. Não também? Não, errou. Eu vou agora colocar aqui mais um, olha só. Olha, agora ficou mais fácil, não é verdade, gente? Agora você tem certeza que eu estou desenhando a savana africana com a girafa e as hienas e outras coisas, certo? Também não? Tá, eu vou fazer mais uma dica agora, e agora sim, você sabe exatamente o que eu estou desenhando, certo? Ainda não? Puxa vida, um toque final vai trazer para vocês toda a revelação. Olha só, gente, ficou mais claro agora, né? Esse pintor é muito fera. Não adivinhou ainda? Esse é o grande problema nosso. Às vezes a gente olha as partes separadas assim, não consegue identificar o que vai acontecer. Às vezes a gente olha a nossa vida toda separada, às vezes a gente vê o papai brigando, às vezes a gente vê a mamãe triste, às vezes a gente vê os amiguinhos com dificuldade com a gente, às vezes a gente se sente feio, às vezes a gente não está tão feliz no dia, a gente vê as partes separadas, a gente não entende o quebra-cabeça, mas ainda não acabou. O que eu tenho aqui? O E, o O, o M, o W, o WS, certo? Parece que eu tenho apenas letras, mas quando eu conecto essas letras, deixa eu fazer na mesma cor, senão vai dar diferença. Quando eu conecto essas mesmas letras, eu consigo fazer minha obra de arte, o meu porquinho, que eu tenho de estimação só no desenho, e que agora ficou, e agora tem sentido, uma leitoinha bem gordinha, que o pastor estava desenhando. Fez sentido? Mas antes não fazia. É exatamente assim que Deus trabalha com a gente. Coisas fora do lugar, às vezes não tem sentido nenhum, está só uma bagunça. Mas a grande verdade é que a vida cristã é um caminho. A vida cristã é um processo. A vida cristã é uma trajetória. A vida cristã é um trilho. Deixa eu tirar isso aqui da frente, que agora eu não vou ser mais pintor. Olha só o que nós temos aqui, criançada. Caminho. Um processo. A vida cristã é comparada a um vagão de trem, onde nós vamos caminhar, onde nós vamos com ela, dependendo do passo e a decisão que nós tomamos. E eu pergunto para você, nesse mundo onde o maior pintor do mundo está fazendo a sua história, você fica paradinha deixando que ele desenhe sua vida? Ou você fica se mexendo o tempo todo querendo fazer por você mesmo? Ou você fica o tempo todo reclamando porque ele não fez o que você gostaria que ele fizesse? Nesse caminho do maior pintor do mundo, desenhando a sua história, onde ele vai transformando você de passo em passo, de fé em fé, você permite que ele guie os seus passos para o céu, aonde Deus está nos aperfeiçoando para ir, ou você está guiando os seus próprios passos para o abismo, para a perdição? Quer ver o exemplo? Eu acho que a gente poderia agora colocar a nossa locomotiva em ação, porque eu estou preparado para a viagem. Uma viagem chamada Vida Cristã. Uma viagem chamada Eu Sou de Jesus. Então eu vou colocar agora a minha mala, estou no meu ponto de trem, na estação, aguardando a chegada dele. Será que ele está por aí? Vamos ver se ele chega. Eu estou, cadê o trem? Cadê o trem?
Obrigado, trem, sou eu agora aqui, eu vou entrar. Obrigado, entrei no trem. A vida cristã é esse vagão. À medida que eu entro nos trilhos, eu começo a minha jornada. Só que em algum momento da minha vida, eu terei que fazer muitas escolhas. Algum momento, não, vários momentos da minha vida, eu terei que fazer muitas e muitas escolhas. Isso nós chamamos de cruzamento. É onde eu tenho que decidir entre parecer mais com Deus ou parecer mais com o inimigo. Onde eu tenho um coração mais puro e santo, onde eu tenho um coração mais sujo e desobediente. Onde eu assumo a minha fé em Cristo, onde eu nego a minha fé em Cristo. Todos nós, crianças, adolescentes, adultos, temos um momento onde nós ficamos parados no cruzamento com a nossa malinha na mão, dizendo: e agora? Qual o caminho a tomar? A questão é o seguinte: quando eu sou de Jesus, eu não preciso nem parar para pensar. Quando eu sou de Jesus, o trem já me leva automaticamente para ser mais parecido com Ele. Então eu digo nesse cruzamento, vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu não digo, porque eu digo: Senhor, qual é o seu caminho? E Deus diz: o seu caminho é o caminho do céu. Então eu continuo a minha jornada tranquilamente em direção àquilo que Deus preparou para mim. Diferente é que quando na minha jornada, eu chego nesse lugar e começo a pensar: mas todas as minhas amigas fazem isso. Mas todas as crianças mentem para os pais. Não, mas todo mundo tem alguma dificuldade. Deus não está vendo nada. Eu não fui na igreja essa semana, qual o problema disso? A pandemia deixou a gente sem ir na igreja, então Deus não deve dar externo nem olhando. E aí de repente, na minha caminhada, eu deixo de seguir o caminho de Jesus e começo a seguir o meu próprio caminho. E não sei se você consegue ver aí, vai ter um efeito visual agora de grande porte. Não mude as câmeras, mantenha aqui, que se eu continuar esse caminho, sabe o que vai acontecer comigo? Atenção! Exatamente isso. Abismo, perdição, que a Bíblia chama, inferno, distância de Deus, escuridão. E agora eu pergunto para você, nessa viagem chamada cristianismo ou vida cristã, qual é o caminho que você vai tomar? Lembre-se, Deus está pintando a gente. Enquanto eu estou nesse caminho, Deus está me trabalhando, para que cada dia eu fique mais preparado para ir para o céu. O maior pintor do mundo, começou a sua obra e não terminou. Ele está fazendo o meu coração cada dia mais parecido com Jesus. Se eu negar esse caminho da distância de Deus, de seguir, o meu destino é o céu. E o meu coração cada dia será mais alegre, mais feliz e mais satisfeito com o que Deus está fazendo na minha vida. Então eu trouxe para a gente falar sobre isso aqui, como é esse trilho, como é esse caminho, para você entender aí o que eu estou dizendo. Mas antes, vamos aos prêmios de hoje. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o fim. Eu quero que você escreva no chat, valendo um prêmio. Quem ganhou a semana passada não está valendo, tá bom? A gente já tem a lista de quem ganhou a semana passada, são os novos participantes com a gente. Escreve no chat agora você pode parar tudo, agora você vai ficar só no chat, que eu vou esperar para você escrever, tá bom? Primeira pergunta: quem escreveu a carta aos Filipenses dizendo que Deus está fazendo uma grande obra? Quem escreveu essa carta? Coloque aí, enquanto eu vou me preparando aqui, as meninas estão vendo as respostas. O primeiro que acertar, que não foi da semana passada, vocês podem dizer para mim. E aí você vai ganhar um presente especial da Rede Kids. Vamos lá? Quem escreveu Filipenses 1:6? Quer uma dica? Vai lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai estar a apresentação dele lá, vai dizer eu, aí ele vai falar o nome dele. Encontrou aí, criançada? Valendo um presentaço aqui da Rede Kids, para vocês virem pegar depois. Quem? Ainda não? Bia. A Bia se respondeu o quê, gente? Paulo. Então, quem é que ganhou esse presente? Mãe do Gabriel e do Eduardo. Então, presente dado a essas crianças aí. Vocês ganharam um presente da Rede Kids, depois você pode passar na secretaria para buscar. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses dizendo:
Deus está fazendo uma grande obra e Ele vai continuar. E a obra de Deus não é pequena não é igual do pintor, né, que a gente falou aqui do pintor Denis, é uma obra linda e maravilhosa. Agora, Paulo escreve de uma condição muito, muito especial. Valendo o segundo presente de hoje, agora você vai ficar no chat também, tá bom? Fica tranquilo, agora é só hora do chat. Quem é, ou melhor, quem é já foi, né, Paulo escreveu. Mas de onde que ele escreve? Ele escreve de um cruzeiro nas ilhas gregas, ele escreve lá de Jerusalém, dentro do templo. Onde é que Paulo está quando ele escreveu essa carta? Que ele fala dezenas de vezes, alegrem-se, fiquem alegres, Deus está no controle, Deus comanda, fiquem alegres. De onde é que Paulo escreve a carta aos Filipenses? Qual é o lugar que ele está? Vamos ver se essa é uma pergunta mais difícil, talvez você precise de mais tempo para responder. Enquanto isso, eu vou dando os avisos aqui para os papais, para as mamães. Se prepare que daqui a pouquinho a nossa ceia drive, aqui no estacionamento da igreja. Se prepare porque daqui a pouquinho a gente também vai fazer doações dos nossos sabonetes e também da nossa pasta de dente. Se prepare aí. Responderam? Da cadeia. Muito bem. Quem que disse isso? Edilane Martins. Então, Edilane, entre em contato conosco aqui na secretaria, tá bom? Porque nós queremos te dar esse presente. Talvez você é a mamãe e respondeu no lugar do filho, mas está valendo. Paulo escreve do fundo de uma prisão dizendo: Deus está fazendo a obra. Agora eu estou preso, agora eu estou amarrado, agora eu estou impedido de ter liberdade, agora eu estou trancado nesse lugar, mas Deus começou uma obra, e Ele não vai descansar até terminar. Você está vendo agora como é interessante, criançada? Deus está fazendo um desenho no trilho da vida, mostrando para nós, olha, esse é o caminho, eu não terminei, tenha paciência. Paulo diz, eu tenho paciência, porque eu estou preso, mas eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, e porque eu permito Deus me conduzir. Vamos lá, eu quero perguntar para vocês, crianças, agora. Vocês permitem Deus conduzir vocês? Só me diz aí qual câmera que eu estou aqui. É nessa aqui, ótimo. Criançada, minha pergunta para vocês. Vocês permitem Deus conduzir a vida de vocês? Vocês permitem Ele trilhar os passos? Porque a vida cristã é esse trilho. Mas quem leva a gente, quem conduz a gente por esse trilho, somos nós e as nossas escolhas, sabia disso? Você deixa Deus trabalhar você? Você deixa Deus pintar o seu coração, pintar a sua história, e você deixa Ele conduzir seu vagãozinho? Aqui está você, sentadinho no nosso vagão. Eu tenho uma menininha e um menininho aqui, bem pequenininho. Vou colocar aqui em cima, aqui só para você ver. Olha lá, tá bom? Estão aqui os dois, muito bonitinhos. Caíram, só para você saber que eles estão aqui. Entraram. Entrou, menininha, isso. Tanto meninos como meninos estão aqui dentro do vagão, tá bom? Ó, uma mágica, desapareceu o menino e a menina, estão dentro do vagão. E você está conduzindo a sua vida. Chega nesse lugar aqui, é muito interessante. Você que já brincou de trenzinho, tem uma chavinha aqui, pessoal, que se você mexer, ela muda o destino do trem. É a mesma coisa que acontece no cruzamento. Uma pequena decisão muda toda a nossa história. Uma decisão de desobedecer o pai, uma decisão de contar a mentira ao invés de contar a verdade, uma decisão de fazer uma coisa má ao invés de fazer uma coisa boa, uma decisão de segurar para si ao invés de contar para os outros. Uma decisão muda toda a história, assim como uma chavinha no nosso ferrorama aqui muda toda a nossa trajetória. Quer ver? Esse trem, que é a sua vida, que está caminhando, a chavinha está mudada para o lado do pecado. Olha só o que está acontecendo, ó, vou tocar aqui para você ver, olha aqui, olha só, olha para onde ele vai, oh meu Deus, e o que acontece quando ele passa pelo pecado, minha gente? Ele passa pelo pecado, toma o caminho do pecado, e ele vem como se nada tivesse acontecido. A primeira coisa que acontece quando a gente peca é o seguinte, olha só, não aconteceu nada, né? Ninguém ficou sabendo, não teve nenhum problema, está tudo certo. A primeira coisa que a gente sente quando peca é que não vai ter consequência. E a gente continua a nossa jornada. Tu pode soltar o som aí do meu trem, fazendo favor, que agora ele está mais veloz do que nunca. Ó. Maravilha, tá tudo certo, tudo ótimo, tudo ótimo. Agora pode parar o som do meu trem. De repente o abismo aparece. Posso mostrar para você o que acontece? Essa caminhada do pecado parece que não vai acontecer nada, mas de repente o trilho acaba. E olha só o que acontece. Nosso vagão, o nosso trem, a nossa locomotiva da vida
ela cai no abismo, ela se perde na escuridão, e ela perde Deus. Então, o que a gente precisa fazer para que a nossa vida nunca caia dos trilhos, nunca saia dos trilhos e nunca entre no abismo? Aqui tem um caminho. Para eu entrar nesse caminho e andar sempre na certeza de que eu estou indo em direção ao céu, não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu lavar a louça para o papai, não adianta eu fazer as coisas bonitas da vida. Para eu sempre estar no caminho do céu, sabe o que eu preciso fazer? Atenção, eu vou voltar para o meu lugar, só vou posicionar aqui minha locomotiva, que é louca mesmo, com esse barulhão de trem aqui. Vamos lá. Prontinho. Aqui está minha locomotiva. João 14,6 diz o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é que nos conduz. Então o que eu faço? Quando eu conecto a minha vida a Jesus, esse vagão começa a caminhar numa outra direção. E aí, tudo na minha vida começa a ser transformado. Deixa eu arrumar esse vagãozinho que está caindo. Aê, vem cá, menino. Boa. Boa aqui, vamos continuando a nossa viagem. Vamos. Isso. Olha só. Opa, parece que ele mudou de caminho. Lembra que ele foi reto para o lado do pecado? Agora ele está indo para o lado diferente. O que será que vai acontecer? Vamos seguir a viagem. Coloca a minha locomotiva de novo aí. Vamos lá, gente. Não, isso aqui é um helicóptero, né? Vamos lá. Olha só, gente. O que aconteceu aqui? Muito bem. Obrigado, locomotiva, pela sua aparição mais uma vez. Agora, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Vocês conseguem perceber? O céu, como diz a Bíblia, é o nosso lugar, certo? Como a gente cantou algumas vezes nessa igreja. E para a gente chegar até lá, para a gente encostar nesse lugar chamado céu, nós precisamos de João 14,6. O caminho, deixa eu ver se está em ordem aqui. O caminho, a verdade e a vida. Conseguiu entender? Conseguiu capturar? Então, o maior pintor do mundo está conduzindo a minha história. E o que eu faço? Eu fico na pose, naquela pose legal para falar: Jesus, cumpra em mim a sua vontade. Me leva pelo caminho certo. Sonda o meu pequeno coraçãozinho. E nunca deixa eu mudar a chave para o pecado. Que sempre os meus caminhos sejam conduzidos para o céu. E eu tenho certeza que essa história vai ser linda, maravilhosa e de uma maneira muito especial, abençoada. Certo, criançada? Compreenderam? Entenderam? Tudo certo? Então, vamos lá. Nós vamos encerrar o nosso momento fazendo uma coisa muito, muito importante. Enquanto o pessoal vai vir aqui para dar mais um recadinho, eu quero lembrar você, papai e mamãe, que nós vamos, assim que encerrar a transmissão, a hora que aparecer ali, obrigado por assistir nossa transmissão, sabe o que você vai fazer? Você vai vir aqui no estacionamento, a gente vai estar todo mundo ali para poder entregar a ceia para as nossas crianças, tá bom? Nós vamos ministrar as crianças. Aí os papais falam assim: mas pastor, eu posso tomar ceia de manhã? Claro, toma ceia com a gente. E nós vamos orar por cada carro, tá bom? Por cada família que vier, nós vamos entregar a ceia e vamos orar. Agora, mais uma questão importante para você que está em casa. Você tem um sabonete, uma pasta de dente, ou duas? Nós estamos fazendo uma campanha de solidariedade para levar esses artigos de higiene pessoal para uma clínica de recuperação que trabalha com dependentes químicos. Então, se você puder nos ajudar doando, venha no estacionamento, já traga um sabonete, uma pasta de dente, passa ali no mercado rapidinho e traz, porque a gente vai ficar um bom tempo aqui ainda, pode ficar tranquilo, não precisa ser rápido. Ai meu Deus, vai que senão vai acabar. Pelo menos meia hora a gente estará aqui no estacionamento esperando vocês, tá bom? Até às 11h30, com tranquilidade, você pode vir. Até mais, a gente vai estar aqui para poder ministrar assim. Sai com calma da sua casa, com tranquilidade, mas só hora que acabar esse momento. Enquanto isso, a gente vai ficar agora com a memorização do versículo de hoje.
Então, se prepare para vir tomar a ceia, prepare a sua doação, venha no estacionamento da igreja, nós vamos orar por você, e daqui a pouquinho o pastor vai partir o pão, vai orar com a gente, para a gente poder participar todos juntos dessa comunidade maravilhosa de fé, chamada Igreja de Jesus, tá bom? Vamos lá, meninas, Deus abençoe, valeu, criançada, daqui a pouco eu volto. Estamos sofrendo aqui no microfone, gente. E aí, galerinha, todo mundo aí nessa locomotiva? Vamos seguir esse trilho? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, que todos os cultos você possa trazer a sua Bíblia para pertinho de você, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Filipenses 1:6. Dá um okzinho aí, quem já achou. É meio dificinho, pede ajuda para o papai, para a mamãe. Nós vamos memorizar esse versículo. Por que a gente faz essa parte de memorização do versículo? Porque nós acreditamos, como nós ouvimos no culto passado, que a palavra é uma das nossas armas contra os nossos inimigos, não é? Então, a gente tem que ter esses versículos na nossa mente, porque quando acontecer alguma coisa, eu já, com a palavra, derrubo meu inimigo. Eu já venho e falo, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu sou o filho amado de Deus, eu vou guerrear com a palavra, então, por isso é bom tê-los na mente, no nosso coração. Todo mundo localizou? Vamos lá? A tia Maiara vai me ajudar, porque nós vamos aprender com gestos hoje, tá? Mas vamos falar primeiro comigo, eu vou falar e vocês vão repetir. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós já ouvimos falar da linguagem de sinais. Eu não sou uma profissional nisso, já falei com o pastor que é um sonho para a gente levantar alguém na nossa igreja, para a gente alcançar essas pessoas também. Hoje eu pedi ajuda para uma amiga, não vou saber fazer assim nos detalhezinhos, mas nós vamos aprender a falar este versículo na linguagem dos sinais, combinado? Então, é assim, ó, faz aí comigo, levanta para ficar melhor para a gente fazer, o pessoal daqui também vão aprender, gente, fica de pé, e nós vamos fazer assim, ó, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Legal, gente? Vamos de novo? Para a gente ter isso sempre na nossa mente, é meio difícil, viu? Eu vou ficar boa nesse. Mas eu queria que você aprendesse aí na sua casa. Chama a sua mãe, chama o vovô, pede ajuda aí, nós vamos mais devagarzinho agora para a gente aprender. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, me perdi, fiz muito devagar. O último para terminar, então. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então a gente vai ficar bom nesse versículo, combinado, gente? Vamos levantar alguém para fazer libras aqui para a gente. Mas, a tia... nós temos uma surpresa, que era antes da memorização, mas a gente vai pôr agora. Enquanto isso, o pessoal do louvor já pode ir subindo. E assim que terminar o cântico, a hora que o pessoal do louvor começar o cântico, o pastor vai vir fazer uma oração e nós vamos nos dirigir para a nossa ceia drive, tá? Corre aí pegar a sua pasta de dente, pede para a mamãe e a gente está esperando vocês. Vamos lá ver o que tem de bom aí nesse vídeo? Olhe, escute, olha o trem!
fácil para o trem andar sobre os trilhos? Não é. É assim a nossa vida com Cristo. É fácil andar certinho nos caminhos do Senhor? É fácil andar certinho nos trilhos de Jesus? Não é. Mas eu tenho uma dica para vocês. Sabe o que nós devemos fazer para nunca nos desviarmos desse trilho maravilhoso que nos leva até o céu? Orarmos, galerinha. Não podemos deixar de orar. Também não podemos deixar de ler sempre a palavra de Deus. E galerinha, sempre procurar não cometer o pecado. Não se esqueçam que nos nossos vagões a gente tem que levar os caminhos, a verdade e a vida de Jesus. Que nós possamos aqui na terra andar certinho nos trilhos de Jesus, para que mais tarde a obra dele se concretize em nós e nós podemos estar em glória lá no céu. Ok, galerinha? Não se esqueçam, os trilhos de Jesus te levam até o céu. Um beijo! Som. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele distribuiu a cada um dos seus discípulos. Nenhum deles estava pronto ainda. Todos estavam no meio do processo, no meio do caminho. Um deles se perdeu por completo. Você sabe o nome dele? Judas. Ele pegou o trilho errado e acabou indo para o abismo. Os demais, pelo que nós conhecemos a história, se entregaram totalmente a Jesus e viveram uma vida do Evangelho até o fim da sua história. Permitiram Deus construir e permitiram Deus desenhar suas vidas nesse trilho chamado vida cristã. E depois de terem ceado, Jesus deu o cálice, que simboliza o seu grande perdão por nós, a cada um desses discípulos, dizendo: tomem dele todos, façam isso em memória de mim. Quando a gente encerrar essa celebração, vocês vão passar aqui no estacionamento, e nós vamos distribuir o pão e o suco para vocês, para dizer que Jesus, o maior pintor da história, o maior pintor do mundo, está amando demais você, para deixar você ser um rascunho, um desenho feio, uma caricatura sem graça. Ele está desenhando uma menina, um menino, uma história maravilhosa. E quando você tomar o pão, e quando você tomar o cálice em suas mãos, você se lembre que Jesus te ama tanto, tanto, que se recusa a deixar a sua história como está, sempre fazendo uma história melhor. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa manhã tão especial. Obrigado por cada uma dessas pessoas que trabalharam na equipe hoje, para a gente chegar em cada lar. Pessoas que estão no som, na transmissão, que estão no multimídia. Ó Deus, as meninas que trabalharam na decoração, que atuaram criando esse cenário. Obrigado pelas pessoas que atuaram no louvor, na ministração do louvor. Obrigado por toda a dedicação dessa igreja em poder servir as nossas crianças. E que essa manhã possa ter sido muito abençoada para cada família. E daqui a pouco, quando a gente se encontrar no estacionamento, com pessoas que são da igreja ou que não são da igreja, que a gente possa orar junto, participar juntos desse momento e possamos sentir a sua presença conduzindo a nossa história. Assim nós oramos e te agradecemos por esse dia e abençoe-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e esperamos que essa pandemia passe logo e a gente possa se ver pessoalmente e presencialmente. Vamos cantar mais uma vez? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Cante aí da sua casa e daqui a pouco eu te vejo no estacionamento. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor.
Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo.